contar pros meus amigos que eu não sou mais vegana? Você mudaria de time porque a camisa é mais bonita? E como assumir agora que eu sou uma ex-lésbica? E aí, gente? A camisa do time, por exemplo. Mamãe quem mudou de faria time isso? outro Mudei dia. de time. Eu tava numa loja de esportes e eu sempre fui Flamengo. Porque Lógico. meu pai era. Aí eu era Flamengo. Eu até gosto de futebol, mas era Flamengo. Aí eu vi uma camisa linda do Botafogo. Você sabia que era do Botafogo? Só viu uma camisa linda. Sabia. Eu sei tudo. Eu sei seleções do Brasil com os números. Uau. Eu gosto de futebol. Eu sei mesmo. E aí, uma camisa linda do Botafogo. Aí eu fiquei olhando pra camisa e disse, pena que eu não sou Botafogo. Aí eu pensei, mas é só eu ser Botafogo. Porque era uma camisa tão linda. Eu disse, pronto, eu sou Botafogo. Peguei a camisa, paguei a camisa e virei Botafogo. Porque pra mim é muito mais vantagem usar uma camisa bonita do que quem fez o gol, se foi o homem de cá ou o homem de lá. Ah, porque você não liga se ganhou, por exemplo, ver o jogo e torcer. Não, pelo contrário. Porque Eu acho às vezes é difícil, com no o negócio de Botafogo. futebol, eu acho assim, eu tô bem. Eu estou, digamos que eu esteja bem, estou ótima. Aí eu vou parar pra ver um jogo, pra ficar agoniada, pra começar a dizer, ai meu Deus, perdeu, quase foi gol, não foi. Ah, chutou pra fora, ah, escanteio. Ah, Você tem toda a razão. não é. Você tem toda a razão. Arranjar sarna pra se coçar. E os jogadores mudam, o técnico muda, o time muda. O que não muda? A camisa. Exatamente. Eu escolho pela camisa. Exatamente. E você já usou? Não usei ainda. Não, mas você ainda nunca não usou exerci. camisa? Tem pouco Há quanto tempo você é botafoguense? botafoguense. Faz uns 2 meses. Ah, é recente. É recente. Depois você tem que contar, você tem que usar. Eu vou você tem que contar contar como você como se é ser sentiu. Botafogo. Botafogo, você Ah, próximo eu ganhei. episódio Nossa. vestida de Botafogo. Mas Exatamente. quando você decidiu mudar pra Botafogo, Ah, você já se sentiu diferente em outros pontos? eu me senti. Não. Estrela solitária? Não, podia ter sido antes da Libertadores, que parece que foi um sucesso. Não, mas coisas não futebol. Tipo assim, virei Botafogo, ai, tô mais tímida. Sei lá. Sim, não, eu me Isso não senti afetou. muito dona de mim. Eu posso ser o que eu quiser. Que lindo. Se eu quiser, eu sou Flamengo. Se eu quiser, eu sou Botafogo. Se eu quiser, eu sou Vasco. Eu já Os mudei de torcedores time. vão amar ouvir isso. É, vão adorar. Eu mudei Era. de time por um motivo muito mais complicado. Namorado. Que foi... eu era Flamengo, porque minha família era Flamengo. Gente, eu não tô acreditando que vocês eram todos flamenguistas e viraram casados. Eu era Flamengo. Eu sabia o hino do Flamengo inteiro. Não era só até a Não era só metade. aquela parte, né? Flamengo até morrer. Na regata eu sei também, mas também era só isso que eu sabia. Era mais o Porque hino tinha mesmo. regata. Era mais o hino mesmo. Aí comecei a namorar o Gregório. E o Gregório Fluminense. Vocês namoraram? Pois é. Você acredita? Nem eu sabia. Escondido de mamãe. Ai, a gente sai escondido. Eu já tinha visto. Foi escondidíssimo, foi amor proibido. E aí, ele era fluminense. E aí, só que aí começou. Ia assistir um jogo. Aí eu tava junto, ganhava. Aí eu não assistia, não ganhava. Aí eu virei, pé frio, pé quente? Pé quente. Pé quente. É. Virei pé quente. É legal ser pé quente. Aí, amoleto, nananana. E aí, eu vou falar a coisa mais Damares do mundo. Que aí ele começou a, toda vez que o Fluminense ganhava, ele me dava um vestido. Meu Deus, isso é chantagem. Não, eu não seria, ligo pra eu chantagem. é muito família brasileira. Eu seria o por homem do isso. futebol dava um vestido pra esposa. Toda vez que eu... E é verdade, ele me dava um vestido. Aí, porra, ganhava um Você vestido. só saía ganhando. Quando ganhava o negócio, Você ia torcer eu ia contra. torcer pra quê? Virei Fluminense. Também por causa de uma peça de roupa. Mas no meu caso, várias. Sim. Gente, não, Foi mais mudou de vantagem. time também. Não, eu mudei de time, Mas eu virei voltei, Flamengo. eu voltei. Eu sou virei Flamengo de novo Você é agora. Flamengo? Eu sou Flamengo de novo agora. Graças a Deus. Terminei, gente. Vou ficar... Não ganho mais vestido. não ganha mais vestido. Se o Gregório voltar, me mandar vestido. Amor, Quando o Fluminense não. ganhar, Não. eu volto a ser Fluminense. Eu fui Flamengo e por causa disso eu perdi minha mesada. Eu venho de uma família toda de vascaíno. E aí eu virei flamenguista. Pra se rebelar. Exatamente, porque o meu pai, ele cortou minha mesada. Anos depois, tipo, eu já com 50 anos, ele falou, porque todo mundo vai, que ela foi ser Flamengo. Eu falei, já te perguntaste por que eu virei Flamengo?
Alguma coisa tem a relação aí, Chamar né? a atenção. Pra chamar a atenção. E aí ficou aquela saia justa assim, e eu, Flamengo até morrer. Mas coragem de falar, né? Tipo, eu por uma época, não tinha coragem de falar que eu tinha mudado. Eu só queria a atenção Então, do meu eu pai. passei muito por isso já. Mas por quê? Com o time? Não com o time, porque eu fiquei vegana um tempo. E eu achei que era legal postar sobre, falar sobre. E aí eu não fiquei vegana mais. Mas eu mantive minha persona vegana. Eu, assim, não podia postar um prato de comida. Entendeu? Eu tinha que Ai. esconder o salmão no cantinho, botar só a parte dos legumes. Ai, meu Deus. Eu fiz isso muito, né, inclusive. Por exemplo, também, além de ser vegana… Alguém já foi vegano? Não. Não, mas eu tive que aprender muitas receitas, porque a Bela virou vegana e gente tinha morava junto. Mas você via na minha casa, eu sempre cozinho pra você. E era sempre bolo de não sei o que, sem nada. Eu tive 2 descobertas recentes quanto a alimentícios e outras coisas, que é… Eu entendi recentemente, primeiro, que eu não gosto de jambu. Nem eu! Eu não gosto. E tudo, cachaça de jambu, eu quero! Me vê, moço, uma cachaça. Cachaça de quê? Jambu! E aí eu tomava cachaça de jambu, tudo com jambu. Aí outro dia eu tava assim, pô, que pena, né? É jambu. Eu acho que eu não gosto de jambu, tá desagradável, eu não tô gostando. não sei o que é jambu. ruim, Eu jambu. nunca gostei. Não gosto. E aí tem outra coisa que eu vou falar aqui, tipo, que eu nunca contei, não contei pros meus amigos, não sei o quê, que eu tenho que falar. Eu não gosto de loló. Eu não gosto de loló. Logo você do carnaval. No carnaval. Loló de tirar? Loló de… Eu não gosto e aí eu disfarçava, nananã, e aí Botava a começaram… latinha assim, em pé da boca. Eu resolvi, que delícia! Ai, muito bom! Tô doida! E aí começaram a desconfiar, eu tô achando melhor sair, falar Vai armário logo, pra não ficar uma situação Que você não constrangedora. gosta. Mas você ia falar uma outra coisa, Não. pode falar, porque eu… Não, porque é tipo o vegano, né? Aham. Não, mas eu nunca assumi, porque ninguém também tá muito aí pra mim, né? Eu não preciso fazer uma definição do tipo pública. Mas o vegano eu escolhi ser. Aí tem coisas que você não escolhe ser, acho que Clarice também vai se identificar com isso. Que é, eu comecei a fazer filmes seríssimos, né? Tipo de ditadura. Fiz alguns filmes de ditadura, só fazia coisa sofrida, coisas que tinham o filme sobre picho, tudo assim, tinha uma coisa social e política. E aí, paralelamente, começaram… Porque me perguntavam desse filme, e aí perguntavam posições minhas, e assim, eu fui… Tenho opiniões sobre, mas eu comecei a só me perguntarem sobre isso, me chamarem pra fazer tipo debates políticos, pra irem mediar coisas e conhecer uma ocupação, o que eu achava muito bom. Mas eu comecei a ter que assumir essa persona pública. Tudo eu tinha que ter uma opinião e me perguntava. Eu comecei a ter que pesquisar sobre também tudo, né? Eu não entendia muito de política em si. Eu tinha minha posição, e pensava coisas, tive que começar a dar uma estudada, né? Pra entender, tipo assim, porque vão me perguntar e vai pegar muito estudada pra sim. ser Você uma mesma. estudada pra ser eu mesma, entendeu? Começou a ser trabalho Eu pra tive ser que assim, você. o que eu penso sobre isso? Isso eu vou ter que pensar, então eu vou ter que estudar pra isso que eu vou ter que pensar. E aí eu comecei a ter que perder um lado da minha personalidade de, por exemplo, Luana Piovani me entenderia muito bem. Como eu ia postar uma foto de bonita? De gosto, sim. com tanta coisa pra falar. O mundo cheio de mazelas. A Marighella postou uma foto de Exatamente. biquíni. A Mari, como Vou parar assim? de não esperava isso de você. Entendeu? Eu postar que as pessoas assim, ganhei essa roupa. Entendeu? Se eu fosse você, o Fluminense ganhou, eu ganhei um vestido. Imagina, que horror. E aí, assim, tive que virar essa pessoa. Até agora eu tô aqui no Porta, né? Que é essa pataquada. O que tá me ajudando a me permitir mais, entendeu? Eu posso o quê? Errar. Eu posso errar. Pode. E eu lembrei disso porque, do nada, Clarice era o baluarte do feminismo. Não, eu tenho essa história. A Bela tá falando que eu de fato teve… eu fiz um cover de Survivor, da Beyoncé. Que eu participei. Que você participou. E eu não fui também. chamada. Ai, Bela, porque Ele é militante eu demais achei que pra foi ser muito séria. Militante demais pra Ai, ser eu falo feminista. Assim, vai chamar a Marighella, vou ter que conversar sobre política com ela, né? Não vai saber. Aí fiquei com medo. Ela vai querer entender por trás a equipe toda. Aí chamou a mãe, né? A mãe dela. Deixa a mãe que é mais Deixa a mãe que assim que ela vai fica feliz. representar. Aí eu fiz a música, aí eu e o Célio, que criou o clipe comigo, aí ficou pensando, o que pode ser? O que pode ser? Uma música sobre inspiração, sobre mulheres, como é que a gente pode fazer uma parada? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar
mulheres que a gente conhece, mulheres que a gente admira, nananã, desculpa, Bela. Mulheres que a gente admira muito. É que eu sou menina. Não, ainda é apenas uma gatinha. Uma gatinha. Aí tinha naquela época coisa da Jut, tira o batom vermelho, não sei o quê, batom vermelho é coisa de puta, mas ao mesmo tempo eu uso o meu batom vermelho se eu quiser. Blá, 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 blá. Aí falou, perfeito, olha que pode ser bonito. A gente dá um batom vermelho na mão de todo mundo e deixa e vê o que elas fazem. Aí lançamos o clipe e aí todo mundo, uau, que legal. Feminista, é muito feminista. Depois disso, todas as entrevistas que eu dei, tipo assim, mas e o feminismo? O feminismo é muito importante pra você. Você é uma grande voz do feminismo. Mas eu tinha feito um clipe. Eu sou feminista. Não, eu não sou machista. Sim. Tô brincando. Mas eu sou feminista. E eu adoro. E aí eu acabo. Sim, feminismo. Sufrágio. É muito bom, feminismo. Aí, de repente, começou. Peraí, quem ela pensa que é pra falar do feminismo? Porque é verdade, eu não sou acadêmica, eu também, minha vivência. O que eu tenho? Aí eu comecei, não, gente, eu nem queria. Não, Para, vamos brincar de outra coisa. Não, tem outras pessoas que podem falar de feminismo, não fui eu. Aí eu ficava tão Eu só fiz um irritada. clipe e foi isso. Não, diziam assim, ela se apropriou do feminismo, da voz. Foi. Mas a Nossa, pessoa não Adriana, pode como fazer você um ficou? clipe. Eu fico com ódio. Não, mas o pior é que eu dizia isso. E ela dizia, não, mamãe, elas têm razão. Eles têm razão. Não tem eles têm razão. razão. Mas tem razão. A pessoa quer cantar uma mas música, o pior é ela que pode não cantar falava, música. escolha sua. Não foi uma escolha minha. E eu nem falava. Eu falava assim, não, eu concordo com o feminismo. Eu falava pouco sobre o feminismo, mas Perguntavam muito. Chamavam pra campanha, Dia da Mulher. Aí eu passei a falar, o que eu acho que eu devia ter falado antes, mas não tinha me ocorrido, que era, não, acho que eu sou a melhor pessoa pra falar sobre o feminismo. E aí, foi isso. Mas muitos jornalistas ficaram decepcionados, porque é uma péssima resposta pra Fim da minha matéria, Clarice. Pode ir, obrigada. Obrigada. Foi ótimo. A gente te liga. Você, Adriana, já teve mudanças? Tipo isso, de dessas. virar feminista? Não, mas você era uma pessoa completamente diferente. A gente tava até falando no outro episódio de como você era tímida. Sim. E você, hoje em dia, é zero tímida. Sou completamente. E o que você acha que te mudou? Porque você já tem idades mais avançadas que as nossas pra terem Caramba, Bela. mudado muito, viveram mais tempo nessa terra. O que é isso? Eu sou etarista? Eu vou ter que estudar sobre. Vai ter que estudar sobre Não, etarismo foi assim, agora. eu e Clarice. Não foi o que você falou. Foi o tom. É porque eu fiquei pensando na palavra pra não ofender. Você vai as doidas. Não ofende. Velhas doidas, Véia é doida, Duas total, velhas. eu amo. Eu amo ser velha e doida. Não, mas então, é porque vocês podem ou já falar, não, já tem uma personagem, dá pra mudar, ou mudei muito, ou ainda quero mudar. Queria saber. Não, eu virei de uma coisa que era bem, na época, né? Pequeno burguesinha. Que A eu ia- noiva de Caruru. A noiva de Caruaru. Ai, conta a história Conta. Meu Deus do céu. A noiva de Caruaru. Comida. Caruaru é uma cidade em Pernambuco. E eu morei em Recife muito tempo. E eu casei virgem, com 17 anos. Eu sou a última pessoa. Eu devia estar no museu. Que casou virgem. A última pessoa viva que casou virgem fui eu. Só uma pausa. Você casou virgem aos 17? Aos 17 anos. Não estava grávida, você estava virgem? Não, ou era, não. Foi um... Não, minha sabe mãe o que só se aconteceu? casa obrigada. As minhas Gente. irmãs casaram, que mais velhas do que eu, casaram grávidas. E aí o meu pai disse assim, Adriana, não casa grávida, de novo casa grávida. Mas ele não me pediu casa virgem. Ele só pediu não casa grávida. Mas aí você quis garantir. Melhor. Sabe-se lá. Não foi nem. Eu acho que também era o meu professor de matemática, o meu namorado. Que hoje em dia Isso seria uma coisa. Talvez ele estivesse até preso, sabe, né? O fala o professor de nome. matemática. Eu tinha 16 anos, quando 16. E ele era seu professor? Bota Meu 16. Bota 16, Bota 16, ajuda. bota 16. Não, e ele é um amor. Ele não me assediou, nada, não teve nada disso. Mas hoje em dia seria horrível, né? Ficou tão ruim. Mas que eu ele já era não o lembro mais, da ele história. era o mais do colégio. Tipo, Ele era professor Só piora, particular, né? ele era tinha um- aluno também. Ai, todos nós somos alunos da vida dessa grande da professora. vida. Mas calma, aí a Virgem de Caruaru foi antes de casar, já tinha essa fama? Não. Ah, tá. Aí eu casei virgem e as pessoas meio que sabiam que eu casei virgem. E
eu emendei um casamento no outro. E aí, quando eu me separei, com 49 anos, eu tinha tido 2 homens na minha vida. Caraca. Com 49 anos eu tinha tido... Eu não tive muito mais do que isso, não. Não se animem, porque ficou mais ou menos por aí. Mas, mais ou menos por aí... Acho que... Tá bom. Ou seja, não vou querendo nem falar falar do também assunto. o número? Não, e aí, aí 10, eu arranjei um paquera, que era um maluco, e aí, bem carioca, ele assim, e aí ele dizia assim, aí ele queria me beijar na lagoa, no primeiro dia, e eu fiquei meio nervosa. Malandro carioca. Malandro carioca, a e gente muito carioca. Ah, com certeza. Você, E aí, você não, conhece. eu Não, conheci. você conhece. Ela achou que você conhecia o tipo. Não, você Não, conhece. Aí depois eu quero não. muito saber. Só para os assinantes. Não. Você conhece 100%, você conhece, você também conhece, com certeza. Todo mundo. Todo mundo conhece. Não, e aí a gente foi pra Lagoa, e aí ele já queria me beijar, e eu meio nervosa, eu tinha acabado de separar, eu não sabia direito, e eu dizia, eu não sei como é que é isso, eu não sei fazer, não sei assim, calma. A Virgem de Caruaru, Ele sabia da história. ele sabia da história, aí eu descobri que todo mundo sabia, e aí eu descobri que eu era Virgem de Caruaru. Mas vocês fizeram um programa, minha mãe e meu pai fizeram um programa do GNT, Histórias de Amor. Ah, E Ah, e aí, é ali. e aí ela contou. Que Eu você só era tive 2 homens, eu era virgem de Caruaru. chocou mais que a Aí- Carolina Dickman. É? Ela só teve 4, né, que ela disse. Ah, é? É? Por quê? Tô chocada. Sei lá, por quê? Que eu Cara, vou hoje escolher? tá um programa chocante. Não, tá É. muitas Hoje são coisas. grandes A revelações. Virgem de Caruaru. A Virgem Mas de você Caruaru, sente que você teve essa personalidade até os 49? da Virgem da de Caruaru, Virgem? sim. Pra você mesmo, quis dizer. Quando você ficou desavergonhada? Eu vim ficando, eu acho que daqui até morrer, eu Aí não sei, começou a ninguém falar me da vida segura sexual mais. dela pra mim. Vai virar a velha doida. É. Aí começou a ir. Não, aí virei aí a velha viajava, doida. fazia putaria. Ih, foi. Mas então, isso que eu quis dizer, você era mais Pro exterior, tímida. viajava pro exterior sozinha. É, Ah. é. Ah, Não, não, então você Ai, novinha mas era também mais não era tímida, calma, assim. não era turismo eu sexual. era mais tímida. Não era Você fazia turismo turismo sexual. Não, Era, e de certa também não- forma, era. E também não era uma profissional do sexo fora do Brasil. Claramente. Né? Aqui no Brasil eu trabalhava com um roteiro, livros. Mas nem sempre foi isso, né? Não, exatamente. Nesse tempo que eu era toda ajuizadinha e Toda virgem. eu namorava o meu professor de matemática, que também era aluno, e eu ia fazer vestibular e eu não sabia para que fazer vestibular. Era uma boa aluna e ele disse, pô, vai ser bem classificada, né? Faz para arquitetura, que era o mais difícil. Na época era fazer para arquitetura. E se eu tirasse primeiro lugar no vestibular, passou em arquitetura em primeiro lugar, Ganhava a bolsa. Ia ficar bonito pra ele. ia ficar bonito para ele. Não era nem ganhava bolsa. Não era para mim. Ah, tá. E aí, Que eu fiz isso. burra, porque eu era tímida, eu era burra, quer dizer, continuo burra, mas eu era pior. Ah. E aí eu fiz vestibular para arquitetura. Quando eu comecei, Passou. passei. E eu descobri primeiro que lugar? eu sou... Não, em quinto. Pois é. Bom Tá também. vendo? Não precisava ter dito quinto, né? Eu podia ter dito segundo, que aí Ninguém defende. ia Não, pesquisar. eu achei que eu só disse quinto pra me exibir, pra dizer que eu passei em Não, eu quinto. perguntei se era Eu passei, primeiro. foi ninguém horrível. perguntou, passei em terceiro em biologia na FRJ. Olha, muito Bolsa melhor. em engenharia ambiental na Eu acho que eu PUC. fui Tá vendo? 147 em comunicação social. E aí? E aí? Ninguém é melhor Vai, que ninguém. continua. Vamos mãe. jogar master pra ver quem é que é melhor, né? Não, e Mas aí você passou na faculdade. passei, comecei a fazer a E faculdade. teve que ser arquiteta, assim, persona Não, arquiteta. porque eu detestava, eu desenho mal, Eu também. eu não fiz, eu odiava aquilo, e Ai, eu não queria conta mais. você, papai, na prancheta. Ah, e aí eu conheci o João na faculdade de arquitetura, foi como eu conheci ele. Sempre alguém na aula, né? Então você devia Sempre. voltar a fazer faculdade. É verdade. Ai, Um curso de alguma eu podia coisa, estar fazendo cerâmica. faculdade o tempo todo. Pra Eu achar alguém. acho. Curso. Colégio, faculdade. Pra curso achar- em Saía aula geral. porque eu era... Os sempre grandes tinha algum amores da menino que eu era Adriana É. são acadêmicos. Os pais das minhas Aí filhas. passou em quinto. Não, e eu era tão ruim que eu não sabia desenhar. E o João era ótimo, ele desenha muito bem. E aí eu nunca fiz nem estágio, Você se formou? me formei. Adriana, você foi longe demais. Eu fui longe demais, mas por causa do professor.
que inventou que eu tinha que fazer arquitetura. E aí eu dizia, eu não quero, eu não gosto Se ferrou o disso. professor porque você conheceu o outro na faculdade. Não, Ele não sabia no que ele estava se metendo. Parece que o jogo virou. Ou no que ele tava metendo ela. No que ele estava me metendo, porque eu era péssima. Eu era uma péssima aluna, só tirava 2 nos trabalhos. Então você sustenta suas personalidades. Não, eu logo, quer dizer, para uma pessoa que tem a minha idade, não é tanto tempo assim, você aos 20, quando eu me formei com 24, 25, eu só não quero fazer arquitetura, eu não sei fazer arquitetura. Eu não terminei nenhuma faculdade. Você casou aos 17. Eu casei aos 17, Muito nova tudo. muito nova. Dida também, você sempre foi uma velha louca? Quer dizer, a parte do velha… Sim. Eu Você não sempre- sempre foi. não, velha não. Mas eu acho que louca não, mas eu sempre fui irreverente. Não contava nunca com o que eu fosse fazer. Era sempre uma coisa surpreendente. Mas você Não, sente que você mudou algo não, nessa… mas eu sou muito adaptável. Ah, é? Muito. Aos lugares. Eu me adapto muito. Eu acho que foi uma necessidade. Aham, Eu fiquei órfã muito cedo, aham. né? Aos 13 anos, aqui de mãe. E aí eu E saí de pai do sempre Brasil. foi, praticamente. Eu tive que sair do Brasil, fui morar num colégio interno na Suíça. E era uma mudança radical, porque eu estava acostumada com uma casa com 5 irmãos. E aí fui morar num colégio. Gente. E você nem falava, Eu né, não as falava línguas. nada, eu não falava nada, cara. No dia que eu cheguei, tinha um horário para apagar a luz. Eu cheguei no colégio, as outras alunas ainda não tinham chegado. E eu entrei no quarto para desfazer minha mala, e aí deu 10 horas da noite. Foi a Mademoiselle Wirtz, ia lá e apagava a luz do quarto. Falei, gente, por que essa mulher tá apagando isso? Não Aí eu fiz a ia lá e acendia. Aí eu ia, e tocava uma sirene que era para apagar, mas eu não entendia nada, eu não falava un, deux, trois, eu não falava nada de francês. E a mulher ia lá e apagava o negócio. E era uma realidade muito diferente da minha vida. Sim. Muito, muito. E eu me adaptei. Mas assim, foi pisar no Brasil que já mudou tudo. Voltou então, assim, tudo. Você virou a velha louca. Não, velha, não, né? Já virou a louca. Só louca. Virou a louca. É porque eu sou meio senhora, eu tô virando agora jovem, adolescente. Nossa, Bela criança, eu falava assim, gente, Senhora. essa menina é uma anciã. Porque, sério, ela era, verdade. era desse tamanho, mas não era um gnominho, alguma coisa, porque ela já tinha uns pensamentos muito de anciã. Eu não gostava de brincar, não gostava de crianças. E não você gostava fazia de o falar. quê? Lia. Bebia, Tanto que um fumava dia- charuto. Não, isso que Um dia eu fiz uma piada. Eu tentei fazer uma piada, claramente não era minha especialidade. E falei pro cara da van que levava pra escola que eu não tinha aula no dia seguinte. Assim, mãe, não tenho aula. Era minha rebeldia. E aí ele não foi me buscar. Aí minha mãe botou de castigo pela primeira e única vez. E Não, eu era falei, ficar você não no vai quarto. pra escola, então você vai ter que ficar no seu quarto. Você vai almoçar, na você vai hora lanchar na hora do recreio, você vai ficar no seu E quarto. assim, pra mim foi um sonho, porque eu peguei meus livros e ela assim, e não pode ler. É porque eu cheguei no quarto, ela tava toda feliz lendo. Eu falei, não pode ler, vai ter que olhar pro teto. Ou Vai brincar de pensar nas boneca. coisas, ou Cara, brincar de boneca, alguma coisa. Não pode ler. Foi Era proibido. horrível. Mudanças Agora- acontecem dessa forma, mas às vezes a gente só se adapta. E a Ou gente então mudou tem muito, você mudou muito a nossa relação. Mas acho que foi porque eu mudei, né? Não, eu Foi acho que foi obrigada. por a terapia mesmo que salvou a gente. Cara, eu e a Bela era muito simbiótico. Era muito. Não, agora não é. Neném mamãe. Neném mamãe. Quem é neném mamãe? Até hoje. Sabe que ela já estava fazendo terapia. Quando eu fui na terapia. Aí tem essa mudança. Eu era uma criança boa, já. Assim, não tive adolescência. Não se, Eu não já se era- rebelava. Aham. Era muito. Eu falava, gente, a Bela foi muito tranquila. Aí, durante essa 26 terapia, anos. ela começou a se rebelar. Mas com quem que ela treinava? Comigo. Eu tenho que dizer não. Eu falei, diz não pra esses caras. Que ela chegava em casa e falava assim. Aí eu fiquei com não sei quem. Eu falei, mas por que, Bela? Eu não sabia dizer não. Eu falei, que isso? Ou isso, Bela? eu fiz engenharia, porque já tava lá. Ela ia fazer engenharia, por quê? Porque eu achei que você ia gostar. Eu falei, gente, não é assim. E minha mãe escorpiana, lidou muito mal com a minha. Com você dizendo, com a minha mudança pra Ela adolescente. começou, a véia, já não era mais adolescente, mas ela continua com essa carinha de 15 anos, mas
Eu sabia que não tinha 15, né? Que eu fiz as contas. Aí chegava ela e começava a me dar um monte de patada. Eu falei, gente, Bela, eu acho ótimo. Não, antes você. Não. Antes eu não achava ótimo. Antes você ficava puta e vingava. Na hora que eu falava alguma coisa, ela muito boa em virar o jogo. Eu sou boa. E aí a gente ficava só se desentendendo. Uma língua. E aí eu comecei a falar, falei, cara, me escuta, você não tá ouvindo, você já tá. É verdade. Aí eu na terapia, a minha terapeuta também começou a falar, cara, deixa ela resolver as coisas. E eu comecei a me dar conta disso, porque quando a Bela se mudou, o meu ímpeto é falar, não, eu organizo isso, o que você precisa? Não, eu tenho uma pessoa que faz essa mudança pra você. Ai, as cortinas. E eu ficava assim, ela, ai, porque eu tô sem a cortina, mas me tremendo, porque a minha vontade era de ir lá e resolver. Ah, faz isso de novo? Pô, me mudei tem um tampão, não resolvi um monte de coisa. Não, mas agora minha terapeuta falou, não fazer, então. Querida. Entendi, ela me odeia. Mas isso é bom de falar, porque não sei como é que é, vou até ouvir você e a Adriana. As pessoas mais de idade mais avançada Maduras, acabam dizendo que não morreram. Eu não vou mudar, não vou me adaptar, já sou velha pra isso. Coisa cafona, né? Não, Sim, tem que mudar. tem que mudar. Tem que Eu mudar. também acho, Nossa, senão a faz mamãe sentido. mudou muito mesmo Mudei. depois de… Mamãe Depois era de velha. muito noiada, tipo, com segurança, nananã. Eu tinha pavor quando as meninas saíam e eu achava que ia acontecer. Porque a minha mãe era assim Conta a chave também. do telefone. Ah, não, é porque elas favor. saíam, e eu ficava acordada esperando, né? E aí eu dizia, olha só, vamos combinar uma coisa. Que hora já chegar? Meia-noite, tá? Meia-noite. Então tá bom, agora 00:01 eu me jogo. E aí a Clarice dizia assim, mas então se joga com o celular, porque pode ser que eu ligue pra dizer assim, estou chegando, aí você já morre feliz, porque já sabe que eu tô chegando. Faz sentido. Fazia sentido. E achavam que Faz era uma muito coisa… sentido, é pedagogia Não, desde… mamãe, quando… e quando era pra eu não ir pra um lugar, eu falava, eu quero ir pra um lugar. Assim, tá bom. Mas quando eu estiver deitada com as mãozinhas no caixão, você vai lembrar desse momento. Não, mas peraí, era você que ia morrer, né? Não, Quê? gente. Não, isso era em não. outro momento. Isso era pra eu ir. Aí, tipo, aí depois Ah, ela então vai ficar ficar com com Então ela. volte. Ok, eu deixo, mas vou morrer com as mãozinhas no caixão. Mas se você não voltar, eu vou morrer antes ainda. Sim, Porque eu vou me jogar. sim. A Não, Bela porque morrer, ela sabia que eu vou… ia morrer alguma hora. Ó, outra revelação Mas que eu não tenho a era fazer, porque ela não ia gente. te aproveitar. Eu vou morrer. Vai morrer alguma hora. não, eu também. Com as Não. mãozinhas no Mas vai caixão. ser muito Então, se eu tarde. tiver com mãozinhas, a não ser que eu morra… decepada. Que nem Tiradentes, que botaram cada parte Cada da parte de mão. mãos. Mas, cara, vou falar uma coisa aqui da Bela. A Bela, ela… Ainda bem que essa terapeuta fez a gente… Ah, que bom, filho. É o seguinte, a Bela uma vez virou pra mim e falou assim, eu vou viajar com não sei quem. E era um cara que eu conhecia. Eu falei, Bela, a gente vai lá pro Jalapão. De carro. Aí eu falei, não, ele dirige feito um louco, Bela, você não vai. Eu falei, olha, Bela, você não tá em casa, você já trabalha, você faz o que você quiser. Mas a minha bênção você não tem. Aí, claro que eu não fui, né? Óbvio que ela não foi. Ai, mas eu achei… Eu falei, a minha bênção você não tem. Isso foi elegante, mais do que as mãozinhas. Mas Mas, acabou. mas foi alguma ameaça também, né? Porque… É porque você botou em risco a vida dela, A minha vida. a integridade física dela. É. Eu não E a era a minha decepção própria da vida. minha mãe. Eu vou morrer com as minhas mãozinhas no caixão. E você vai se E lembrar você vai disso. se A minha lembrar. mãe, ela tem a idade. Se você, inclusive, uma coisa que se você mudar, acho bom que você seja. Ela tem a idade que ela vai morrer, que é 127 anos. Sabia disso? Tanto que uma vez uma prima falou assim, ai, que bom, tia, eu vou te aproveitar bastante. Eu falei, vai nada que tu vai morrer antes de mim. Ela ficou assim. Eu falei, ué, mas é verdade. Mas você quer… Eu não é que eu queira, vai ser Ela só assim. sabe. Não vai. Deixa eu te Vai. dizer. Outra Vai revelação. sim, Adriana. Não vai. 127, Bela. A Bela não vai estar bem aqui, não. Não fala na frente da… Mas vai ser, e eu nem sei como é que vai estar esse mundo, mas é isso, 127. Eu acho que não é nem por causa de você, é por causa do mundo. Também acho. É, Eu não não sei vai se o ter. mundo vai ter. Mas eu acho que se ele tivesse, eu super acredito. Ah, 127. 127. Ela vai com ser igual certeza, mas barata. eu acho que não vai ter mais. Mas ela Não, pegou a barata barata num não. bunker. Não, chama de outro trem, não gosto de barato. Ela vai ser igual um milionário num bunker. Agora, essas coisas de mudança, eu mudei muito, né? E mudei o meu jeito de vestir, mudei várias outras coisas. Quando eu comecei, inclusive quando eu era mais jovem, eu gostava muito. Vestidinho, nananã. Era, Música uma fofa. coisa.
uma ídola de fashion, Zoe Deschanel. Eu era muito, tipo, aí franjinha, blá blá blá. E eu achava lindo, continuo achando lindo. Só que o que aconteceu foi que eu comecei a tocar as músicas, fazer sucesso, eu tocava com violão. Mas aí eu tocava com violão, mas eu falava, caí da janela, em cima do outro, autópsia, blá blá blá. Mas ainda assim, eu acho que tinha um visual muito ainda… Fofinho. Fofa. E isso começou a me incomodar muito, porque eu não sentia que a minha personalidade combinava com aquilo. E eu comecei a falar, mas realmente, eu uso uns vestidinhos. E aí todo mundo me via como muito fofinha. E eu não sou fofa. Eu não sou Inclusive, fofa, a gente tá poxa. galgando a personalidade piranha da Clarice. Eu não sou. atual. Sim, por favor. Depois você ficou me chamem pra depois você surubas. ficou tecneira. Exatamente. E aí, eu falei assim, quer saber? Doei todos os meus vestidos. Que vieram pelo Fluminense. Que vieram, todas as vitórias do Fluminense, eu doei. E não só eu acho que eu me senti muito mais como eu acho que eu fui virando até mais… Me deu outro tipo de confiança, um outro tipo de… Ficou feminista. Fiquei até feminista. Que feminista essa de vestidinho? Fiquei até Ficou feminista. sem poder. Vintage, não. Ficou feminista. E aí, eu fiz o primeiro disco, e depois desses discos eu comecei a dar uma explorada e fui fazendo umas outras coisas e de explorar outros lados da minha personalidade. Foi muito bom, porque a gente tem muitas… Às vezes a gente foca assim, eu sou assim. Mas você é assim, mas você pode ser assim e também assim, e também assim. Sim. Dependendo do momento e de você. E aí, recentemente, eu me mudei de casa. E é muito louco como é simbólico a coisa da mudança de casa, porque é uma mudança, você vai mudar o lugar, tudo, mas quando você vai se mudar, você vê tudo que você Que tem. você já foi. Então, é um negócio muito louco de você vai mudar tudo, mas ao mesmo tempo você entra em contato íntimo com o que você tem. E aí, voltei a entrar em contato com, por exemplo, meu violão. Que eu, tinha botado também junto com os vestidos. Porque representava essa fase. E aí, eu comecei a compor no violão, E a minha vontade, eu não sei como é que vai ser, mas a minha vontade é fazer um próximo disco que tá meio desse reencontro com um negócio que ainda existe. Porque eu acho que tudo existe ao mesmo tempo na gente, de alguma forma. E a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Total. Então, a minha ideia é o próximo projeto ser uma coisa meio… Vem aí. um pouco mais acústico, Sim. um pouco mais, desse encontro nessa coisa da mudança de casa e tal. E vai Eu ser pensei- muito bom, porque muita gente tem saudade daquela Clarice, né? Pois é. Não, quando toca no show, eu fui num show lá em São Paulo, que é muito bom, o show da Clarice, eu amo. Quando você tocava as antigas, era tão bom. Mas já com a eu persona, amo muito. sem o violão. Você vai… Cara, é bom demais. E você foi se descobrindo, não é nem uma questão de mudar. É porque você era muito, muito jovem também. E aí você gostava do vestido, dos vestidos. Mas eu da gostava de franjinha. Bjork, eu gostava de Kraftwerk, sabe? Eu Sim. gostava de eletrônico, mas eu só explorava esse lado. Já tava lá. Isso de mudança, eu mudei. Eu fui pra São Paulo e foi também quando eu fiquei. Dois assuntos diferentes. Quando eu fiquei sapatão, zona, homem cis nunca mais. E aí, antes de falar disso, eu adoro rede social. Não gosto de precisar dela. Mas eu adoro usar. Que é isso? Eu gosto de falar com as pessoas, eu respondo todo mundo. E aí, eu tive um apelido desde criança, que é Vandinha. Porque eu era, mais pra baixo, meu Deus. deprimida. E eu acho que eu fico muito bonita chorando também. Eu não me acho bonita, mas fica mesmo. chorando, eu Fica me caio linda. muito bem. E aí era até a minha bio, era fico linda chorando. E na minha vida acontece nada Clarice mais. Mas muita coisa errada, sabe? Perde coisa, não acontece não sei o que, dá errado, atrasa o negócio que tava indo. E aí eu postava muito isso, e aí eu virei também esse baluarte da tristeza, da tragédia, e de chorar pra tudo, de não achar nada bom. E eu comecei a ficar mais amuada, de fato. Porque eu comecei a tomar isso pra mim. Aí eu vim pro Rio, e eu assumi mais a positividade tóxica. Porque eu falei, eu tô muito meme de tristeza, de tudo dar errado, entendeu? E aí você tava vivendo sua Tava própria… vivendo isso. Aí eu comecei o biquíni, o sol, o sair, o festa. Mas eu também comecei a sentir saudade porque eu sou também, na verdade, essa grande tragédia, essa grande toda. Aí quando eu fiquei sapatãozona, eu também falava publicamente disso. De como eu era, e postava com a namorada, de como não sei o quê.
Aí, 4 anos depois, eu, numa viagem, olhei pra um cara e fiz assim. Aí depois eu fiz. Tipo assim, não posso, mas aí fiquei com ele. Foi ótimo. E eu fiquei péssima comigo mesma. Como eu vou contar pra minha mãe? Como eu vou contar pras pessoas? Como vão me ver na rua? Ela não Um deixava cara- eu postar depois nada. Não, mas aí exatamente. Se tivesse junto, Aí podia postar. eu namorei um cara, um menino ótimo, mas ele era assim, bonito, grande, bem dotado. E vamos falar pirocudo. Era e tipo assim, hétero mesmo. E, cara, eu fiquei afim dele, mas assim, ele tadinho, ele sabia disso, ele sentia que eu tinha vergonha dele. Ele sentia. E eu tava falando, não, que isso? Mas era muito difícil pra mim perder a carteirinha, sapatão. Sabe, eu achei que ia todo mundo me ridicularizar. Sim. Que eu ia ser mulher e a mãe ia me expulsar de casa. Como assim? Não, cara, não é verdade, mas ela não deixava eu fazer. Tinha umas amigas dela quando iam, e eu dizia qualquer comentário, a Bela ficava tensa, porque não podia falar Que eu tinha namorado. que ela era ex-sapatão. Mas eu acho que é isso. Eu entro em muitas fases, eu mudo muito. Só que eu tenho medo, eu mudo muito, mas aí eu não queria que as pessoas soubessem que eu tô mudando. Mas é porque a vida muda, né? A vida vai mudando O tempo e você vai mudando. todo. Isso, Lulu. É isso mesmo. Agora, vocês, quando vocês estão. Uma coisa que eu sinto com fantasia de carnaval é que eu fico um pouco minha fantasia de carnaval, no dia da fantasia de carnaval. Um abajur? Um abajur. Quando vocês Eu fantasiam tive de várias abajur? ideias. Eu tive muitas ideias vários esse dia. cliques. Aí, quando eu fui de árvore de Natal, eu me senti festiva. Aí, minha pergunta pra vocês é: vocês sentem que a roupa que vocês estão usando muda a personalidade de vocês? Muda. Porque muda, Hoje né? eu e Clarice somos jovenzinhas na escola. Eu vim pegar minha gata Que ela na veio escola. pegar a gata É, de moto. Ela disse, de "Vou na moto, Vou levar pra comer Lanchonete. um hot dog. Gente, eu não tenho essa onda, porque eu acho que eu uso tantos estilos diferentes. Eu não tenho um Não, um usa muito estilo. diferente, não. Eu também não uso, porque eu não sou muito ligada. O episódio eu usa uso. nem Muda, calça. eu não uso. A mais rápida mudança. Mas então, eu A posso maior postar- mudança da minha mãe seria usar calcinha. mas não- Sempre. Agora, por escolha. cabelo tem uma coisa de visagismo que é. Não, é verdade. Neuroplasticidade da imagem. Visagismo, ele fala, tipo assim, que o cabelo e tal, ele. É que eu vou saber explicar isso. Ele meio que mexe na sua emoção. Então, meio assim, se você tá precisando, você tá num momento de vida que você quer ser, sabe, mais nananã, parará, você cortar o cabelo mais curto. E aí, verdade. tipo, com o cabelo mais longo, é verdade, tem toda Dá uma uma teoria. reviravolta. Eu achei que isso era pra contar Sim. pro mundo que você mudou. Não, foi a moça que cortou meu cabelo que falou. Mas Aí, Clarice, eu vi uma foi pra coisa. você gastar dinheiro com ela. Não, mas eu já tava lá. Ai, Eu já tava lá. Aí Não, eu falei assim, isso é que uma quando você ótima quer um momento mais filosofia, suave, né? nananã. Aí tem assim, cólero. Tá? Tem todos os tipos, dá pra entrar lá. Entra lá na internet, aí baixa a opinião do IA. Eu mantive Você a não franja trouxe esse vegana. assunto. Eu deixei de ser vegana e mantive. A franja. Exatamente. Tá até longa. Eu não Tantas achava filhas. que vegana tinha franja, eu achava que vegana tinha um cabelo. Não, Não, vegana hippie. tem franja. Tem franja? É porque tem as veganas Franja Haribo É e a as vegana veganas de hipster. Pinheiro. Você é Pinheiro. hipster. Eu sou hipster. Santa Cecília, Santa Cecília. Eu tive franja durante muito tempo e foi muito louco transicionar. Tipo, muita Nossa, você franja, era muita franja. Eu era só franja. Desde Incentivei criança. muitas pessoas. E era uma franja horrorosa, eu acho. Meu cabelo era muito feio. Porque não tinha corte. feio, mas não era uma boa franja. Não também era acho. uma boa franja. E aí várias pessoas, várias meninas chegavam pra mim e falavam: cortei minha franja só por sua causa. E era aquela franja horrorosa. Não, mas você achava horrorosa Mas na não época? é horrorosa. Não, mas isso foi depois. Tá. Eu achava horrorosa. Aí eu deixei crescer coisa. E aí já começou que eu fui fazer uma capa de revista nessa época já. E aí estavam lá, minha coisa era: você não tem mais franja? Aí eu: não. Aí tinha deixado, eu tava aqui assim, tava deixando crescer, finalmente tava crescendo. Cortaram. Você não toparia cortar? E aí eu fiquei tipo. Aí eu falei: cara, é meu momento de mudança. Se eu falar assim aqui, eu vou estar Acabou-se. dizendo não pra minha própria mudança. E eu, inclusive, como digo sempre sim, estarei repetindo meus padrões. Aí eu falei: não. Aí fiz, não é. Tem até hoje a da TPM. Foi minha única capa, eu acho.
Se, não não teve tivesse, andar se tivesse a Fran. sozinha, assim. Aí, anos depois, me chamaram pra fazer uma publi de um negócio muito grande. Eu falei, ótimo, vamos fazer, super, preciso muito do dinheiro. Era meio pandemia, foi outro dia. Aí, me mandaram as refs. Aí eram de roupa. Eram umas roupas com a cabeça minha colada, de 2013. Com franja, com a minha cara, de 2013. Aí eu, tá bom. Aí eu mandei, só pra falar, eu tô diferente. Aí tinha eu com um vestidinho assim. Eu cresci, eu envelheci, isso faz 10 anos. Não, piriri, ok. Fui lá, aí eu senti, nunca passaram. Nunca passaram. Me pagaram. Mas pagaram. Aquela de antes. Me pagaram e nunca passaram. Queriam como quando a gente olha pra Um fetiche? pra estrela, não existe mais. Já morreu. Ah, Não sim. existe. já Essa foi. pessoa não Esse existe. Não brilho tem já nome pra isso, devia ter, né? Não, A estrela É um que bom nome, né? Exatamente. Então, Era assim, só luz. eu mudei, Era só mas que luz. às vezes as pessoas ainda enxergam uma você que não existe aquela você que era só aquilo. Mas é que Não, galera não, de não. marketing, que é aquela coisa que você já olha e já identifica. Tipo, Exatamente. a campanha precisa de alguém assim. Que nem a Bela. Triste. Não, É. tem uma época que eu só fazia Positividade me tóxica. chamavam umas coisas terríveis. Era assim, aí você vai ser uma mãe jovem que perde o filho. Aí você é uma usuária de crack que está em abstinência Cara. no hospital. Era só coisa assim. E o Não tem importante porquê. é porque, tipo, a sua vida vai mudando. Então, se você não mudar também em volta, você fica anacrônico. É por isso que eu Exatamente. te falo da adaptação. É adaptação. Não é? Às vezes não é uma mudança, é uma adaptação. Você tem que viver bem naquele. Então eu vou me adaptar um pouco, sem romper Não é que você tá se com as abandonando. suas. Cada um sabe uma mudança Não só eu pra que sei. encerrar. Cada um sabe uma mudança que Pretende que ainda que fazer. pretende ainda fazer. E essa tinha que ser antes pra a pessoa passar ou o então, tempo todo não, vamos fazer o pensando. seguinte: uma mudança, já que a gente tava falando de mudança que fizeram, qual uma mudança que Você gostou? você fez e que você fala assim, isso eu mudei, tô orgulhosa disso. Serve Mudei. de casa? Eu tô Pode ser. felicíssima. Eu morei 20 anos. Meu sonho sempre foi morar no mato, na roça. E só que é o seguinte, depois de 60 se mudar sozinha pra uma roça, é meio Ficou tarde difícil. demais. É difícil. Porque, né, acontece. Mesmo que eu dure, fica mais difícil, né? Ainda mais sozinha. E eu me mudei agora tem um ano, pro da Boa Vista. E eu me sinto numa roça. E eu fico felicíssima. Foi uma mudança. E a eu gente tinha nunca sonho mais se vê. disso. E a gente não se vê tanto. Porque era uma Ah. coisa. Ela falou sorrindo isso. Não, gente, não é indicação das nossas terapeutas. Não, a gente se vê bastante. Menos. Você tem, Bela, uma mudança que você ficou orgulhosa de Eu ter amo feito? comer japonês, então assim, deixar de ser vegana foi tudo. realmente maravilhoso. Pra mim foi não ser arquiteta, porque eu teria matado muita gente, porque as casas iam cair. E a minha mudança é que sou amiga de novo da Bela. Cara, eu fiquei muito emocionada. Que lindo. Quando ela me contou também, tudo bem, a gente não precisa expor ninguém aqui. Quando ela veio me contar tudo. Porque a gente ia se afastar, porque teve outra coisa depois, intriga que criaram. intriga E ela depois. nunca veio tirar a Mentira. satisfação. Eu tirei. E a coisa do lésbica. E eu lembro desse dia, foi muito emocionante. Que eu tinha inveja dela. Que ela saiu do armário e eu, e ela eu não conseguia sair do armário. Foi lindo, foi muito emocionante. Nossa, eu fiquei Tô muito sim, feliz. muito feliz. Essa é uma ótima Pronto. mudança. E a gente se aproximou E mesmo, agora porque às vezes a estamos gente faz as pazes e não... Não, apaixonamos e estamos aqui. Estamos aqui. Não é pela Viva! grana. Lindo, vem cá.